Em Gênesis, o que se segue imediatamente após a queda e a expulsão de Adão e Eva do Éden são nascimentos e mortes, todos em cumprimento das profecias de Deus no capítulo anterior. Os eventos seguintes, o crime de Caim, o crime de Lameque, a diminuição da expectativa de vida e o aumento da maldade, são todos cumprimentos da maldição proferida em Gênesis 3. No entanto, nem toda a esperança estava perdida. Olá, seja bem-vindo ao terceiro estudo da nossa série sobre Gênesis. É mais uma oportunidade para avançarmos no conhecimento desse tema extraordinário que a Bíblia apresenta. Nessa semana, vamos estudar um pouco sobre Caim e o seu legado. E observe o texto que está na tela aí. É de Gênesis 4:7. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas, se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Olha, eu até agora, dentro das lições que já estudamos, eu considero essa terceira lição um ponto crucial para entendermos sobre o grande conflito. Observe que no texto aí na tela, eu grifei em negrito, eu dei um destaque a algumas frases. Por exemplo, se fizer o que é certo e se não fizer o que é certo. Veja, dois caminhos, duas escolhas, dois procedimentos. O desejo do pecado é que ele vai estar sempre à porta, contra nós. Então nós temos aqui duas possibilidades de escolha, fazer o que é certo e fazer o que não é certo. Essa escolha demanda de uma possibilidade. O desejo do pecado será sempre contra você. Mas é necessário que eu o domine. Viram que desafio? Mas é a luta que envolve o grande conflito. O que esse texto me informa? Pergunte para a sua classe. Que outras informações esse texto está trazendo? Eu já expliquei aqui no vídeo, mas na unidade você deixa o povo falar, ok? Vamos ao esboço. Para essa semana, nós seguiremos a sequência natural da lição. Domingo, segunda, terça, quarta e quinta, ok? Mas eu queria colocar uma frase de impacto para que você pense sobre ela. Não é só o pecado que está à porta. Ok? No final, eu vou fechar esse tema. Mas no transcurso da lição, é importante que você foque de vez em quando essa abordagem em relação a essa frase. Não é só o pecado que está à porta. O texto de Gênesis afirma que sim. Mas não esqueça que eu introduzi essa lição falando que ainda existe esperança, nem tudo está perdido. Então, não é só o pecado que está à porta. Vamos lá. Lição de domingo. O que você deve explorar? Dois personagens, Caim e Abel. Um significa adquirir, o outro significa sopro, soprar. Um dá a ideia de algo permanente, o outro de algo passageiro. Na verdade, o nome de Abel ensina que tudo seria passageiro. Então é importante você ter esse conceito, porque Abel nos apresenta o seguinte: a eternidade foi perdida. Ok? Segunda-feira. Qual é o destaque que você deve dar à lição de segunda-feira? As duas ofertas. Aí nós temos o agricultor, Caim, e temos o pastor, Abel. A pergunta número 2 da lição de segunda-feira é importante que você faça para a sua classe. Por que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim? Como devemos entender o que aconteceu ali? Aí você pode explorar o conceito da adoração. Porque a adoração está ligada diretamente ao conceito da obediência. E quando se fala de obediência, você percebe que só teve ali um adorador, o que fez a vontade de Deus, o outro que fez a sua própria vontade. Terça-feira, o crime. As duas perguntas de Gênesis 4, verso 6. Você pode explorar isso com a sua unidade também. Por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Sabe o que é qual é a leitura que Deus está fazendo aqui de Caim depois que ele matou Abel? Está na cara que você é um pecador.
As nossas ações, as nossas expressões, o nosso comportamento já demonstra que a nossa atitude está infectada pelo pecado. Por isso que a pergunta também é para Caim pensar sobre si, não é porque Deus não conhecesse a razão. Você já parou para pensar por que você anda irritado? E por que você anda de cara fechada? Isso acontece ainda hoje em dia. Talvez nessa semana você viveu essa experiência. Então a pergunta de Deus é para você pensar sobre isso. O quanto o pecado está lhe afetando. Quarta-feira. A lição de quarta-feira chama a atenção para a punição de Caim. Ele estaria fugitivo e errante. E Deus faz duas outras perguntas para Caim. Onde está Abel, seu irmão? E o que foi que você fez? Olha, são 4 perguntas crucialmente importantes para uma análise de comportamento e de conduta. Lição de terça e quarta-feira você pode explorar muito bem isso. Seria muito fácil Deus chegar e bater em Caim. Na verdade, é o que nós fazemos quando vemos alguém errar. Batemos. O que nós não fazemos, falando aqui de forma genérica, é deixar a pessoa refletir sobre o seu erro. Ela enxergar. Você pode enxergar muitos erros de pessoas, mas se elas não conseguirem ver, não serão edificadas, não serão aperfeiçoadas, não sentirão a necessidade da cura. Por isso que Deus faz com que Adão pense sobre a possibilidade de que ele está enfermo, doente e que ele precisa de cura. Por que você está irritado? Por que essa cara fechada? E Abel, onde é que está? O que foi que você fez? Entenderam? 4 perguntas para, puxa vida, vê se Caim cai na real e enxerga o que ele fez. Na verdade, Caim é a demonstração de que o pecado entrou pela sua porta. Entenderam? Caim é o exemplo de que o pecado entrou à sua porta. Mas não esqueça, não é só o pecado que está à porta. Percebem? Deus bateu a porta de Caim. Lá em Apocalipse ele diz também, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, perceba que Deus sempre está conosco, a despeito do nosso comportamento, da nossa atitude, dos nossos erros. É um Deus presente, um Deus que nos ama. A sua graça vai adiante dele. Quinta-feira. Na lição de quinta-feira você já analisa a maldade do ser humano, porque é a consequência natural do processo do pecado. Veja, Caim matou Abel. Depois a descendência de Adão e Eva foi crescendo. Nasceu Lameque e nasceu Sete. Lameque da parte de Caim, Sete substituindo Abel da parte de Adão e Eva. 2 gerações se estabeleceram a partir daí. Vamos assim dizer, a geração de Caim, os filhos dos homens, e a geração de Sete, as filhas de Deus. Foi a partir dessa geração, desse cruzamento, que se concretizou o povoamento da terra e se estabeleceu a genealogia de Caim e de Sete. Você pode apresentar a lição de quinta-feira chamando a atenção para o início dessas 2 gerações. Agora, o ponto-chave eu já falei. Não é só o pecado que está à porta. Cristo também está. Então não se desespere. Para a situação de pecador existe esperança. Qual é a oferta aceitável ao Senhor? Faça essa pergunta no final da sua classe, na aplicação da lição dessa semana. E sobre Caim e Abel, com quem você se identifica? Tem coragem para responder essa pergunta? E por quê? Lembre-se da última vez que você ficou irado e pergunte a si mesmo: como a ira prepara o coração humano para o assassinato? Essa pergunta está na lição. Eu acho importante você conversar com a classe sobre isso, porque o mal, ele é uma bola de neve. A diferença é que ela queima. Que Deus te abençoe a não viver essa experiência de crescer no pecado, de virar uma bola de fogo, de maneira que você possa encontrar-se na situação de perdido. Mas não esqueça, não é só o pecado que está à porta da nossa vida também está a solução para o pecado. Deixe Jesus entrar, que Ele te abençoe nessa semana e nos encontramos no próximo estudo sobre o dilúvio, uma outra consequência de uma nação pecaminosa. Direto ao ponto.